Tá Ó, certo? ouvinte Silvana de São Paulo aqui pelo WhatsApp, ela diz que é frequentadora de um grande centro espírita. Ela diz que a administradora do local age de forma autoritária e por vezes ofende em seus comentários. E ela deixou de frequentar o centro por causa disso. Aí ela pergunta por que isto ocorre. Eu acredito que às vezes as pessoas se deixam envolver por essa questão da vaidade que a gente falou aqui, né? De se reconhecer melhor que os outros e às vezes agindo dessa forma inadequada. Mas aí eu volto a dizer, eu acho importante o trabalho em grupo, porque assim, eu fico imaginando que eu, o Edson, né, que somos dirigentes, numa situação como essa. Se eu agir assim, poxa, eu gostaria muito que os meus colegas próximos a mim viessem falar comigo, porque assim, eu acho que de forma consciente ninguém quer ser autoritário. Eu acho que, como o Edson disse, as regras são colocadas, o regimento está ali, o trabalhador tem consciência. Poxa vida, a gente tem que chamá-lo à responsabilidade muitas vezes, mas com esse jeito de caridade, amoroso, de amor, que a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, né? Isso não é uma hipocrisia. Olha, Cláudio, vem aqui, né? Não, você vai ser às vezes duro, você vai ser firme, às vezes você não precisa fazer aquela coisa de ficar sendo alguém que você não é. Mas a caridade, né, a amorosidade, como o Edson mencionou, a gente tem que ter. Eu acho que nenhum dirigente pode agir dessa forma autoritária porque a casa não é dele, né? Nenhum centro espírita tem dono. Quando a gente abre uma casa espírita, ela é uma associação civil regulamentada pelo Código Civil e lá ela não tem nenhuma casa espírita que tenha um proprietário, né? Ela tem uma diretoria, muitas das casas elas têm períodos de mandatos e se as pessoas permanecem é porque o grupo em si concorda que aquela diretoria permaneça, né? Então assim, ninguém é proprietário de nada, tanto que quando uma casa espírita é fundada, sempre tem um artigo que é geralmente na parte final, que fala assim, que se ela deixar de existir, todos os bens daquela casa vão ser destinados para uma outra que faça o mesmo trabalho. Então, assim, o dirigente não é dono de absolutamente nada. A gente não tem uma cadeira, eu não tenho lá no centro uma sala que é minha, eu não tenho nada que é meu. O dia que eu sair de lá, simplesmente eu pego as coisas com as quais eu cheguei naquele dia e eu vou embora, né? Então, eu não tenho uma sala minha, nada. A gente não é dono de nada. Então, acho que, às vezes, as pessoas esquecem isso. E aí podem agir dessa forma, mandando, sendo autoritárias. Eu acho que exigir disciplina, né, como a gente tem falado até agora, mas proporcionar autonomia para as pessoas e para a gente ter autonomia, a gente tem que agir desse modo também. Sim. Edson. Infelizmente é um modelo que a gente citou aqui no início, né? Antigo, né? Do antigo, que a casa ela se funda na base de uma pessoa. Essa pessoa se torna ela a detentora das verdades e da forma como a casa tem que ser dirigida e não se questiona. Então, a Eliana colocou bem, né, essa questão dos estatutos. Precisa olhar como é que é o estatuto dessa casa, se ela tem a diretoria que responde também, se é só ela e por aí afora, né? Infelizmente, criou-se essa figura, né, do médium principal, que responde por tudo, e aí tem que ser do jeito dela, né, dessa pessoa. Está fadado a falhar tanto ela, né, como a própria casa em si, infelizmente, porque o dia que ela falhar, ou seja, o dia que ela falar, que eu falo é faltar, que ela vai desencarnar um dia, o que vai acontecer? Eu já vi casas que fecharam, eu já citei aqui no início do programa, eu vou repetir, que acho que eu não completei. O que acontecia com essa casa, que eu conheci, inclusive, eu frequentei e tudo? Ela tinha um médium principal que recebia o mentor principal e ele determinava tudo. Até o estatuto da casa, quem redigiu foi o mentor. Ô, louco. Que eficiência. Tudo, a planta do prédio que ia ser construído, tudo foi o mentor quem fez através do médium. O dia que esse médium desencarnou, foi o maior bafafá, porque e agora? Em quem que o mentor vai baixar? Desculpa o termo que eu estou usando aqui, né? Quem é que vai receber o mentor agora? Aí ficava aquela desconfiança, porque o médium Y não está adequado, porque o médium X não está, porque o médium... Ou seja, as pessoas ficaram que nem barata tonta, perdidas, porque não tinham diretrizes mais adequadas. E é o que pode acontecer com essa casa, infelizmente. Diga, Edson. Eu queria só fazer um comentário ainda, acho que foi a Silvana que falou dessa casa, né, que tem a dirigente lá. Existem outras casas, eu não sei se você pode, de repente, até a mesma, tá?
em que, por exemplo, vem orientação do plano espiritual para fechar uma mocidade espírita. Então, onde que uma entidade superior, de luz, vai pedir para fechar? Pelo contrário, você tem que atrair os jovens, né, para dar continuidade na casa. Quando você fecha uma mocidade espírita baseado na desculpa de que foi o mentor, na verdade é o próprio dirigente que não está sabendo lidar, né? Ele não está conseguindo trabalhar com esse novo. As suas ideias são retrógradas, sei lá, nas suas imposições, ele não está mais conseguindo interagir com esse mundo que está aí. Está fadado a falir também, né? E mesmo que o mentor viesse e desse uma determinação nesse sentido, poxa vida, é totalmente contrário aos princípios que a gente aprendeu, então, quer dizer, tem que pensar bem o que esse mentor está passando, né? Eu acho que é uma coisa complicada mesmo, que as pessoas têm que questionar, né? E às vezes aquele médium pode estar falando que é um mentor e a pessoa está se apresentando como mentor, mas não é um mentor. Não é, né? Entendeu? Então, muito... Tem mais uma pergunta aqui do Wilson de Jundiaí pelo WhatsApp. Ele disse que ouviu de um comunicador daqui de que o fato de haver a ação de acender e apagar as luzes na reunião e abrir e fechar portas constituía um dogma. Aí ele pergunta se essa opinião não é um exagero, Edson. Eu não diria que é um dogma, mas é um rito, né? Aí vai de cada casa, entende? A forma como... De novo, né? A gente estava falando aqui que as casas elas foram estabelecidas de acordo com as ideias dos dirigentes e que aos poucos, né? Isso vem sendo modificado, né? Eu citei o exemplo do Manuel Bento, que há anos atrás era de um jeito e que hoje é de outro jeito. Amanhã poderá ser diferente. Sim. Porque você vai entrando pessoas novas, né, com novas ideias, novas formas de enxergar as coisas, e as coisas vão se modificando, vão se adaptando de acordo com a realidade. Eu não diria que é um dogma, mas talvez se criou ali um ritual, né? Sei lá. Eu acho que as práticas, elas todas têm que ser raciocinadas, né? As coisas não podem ser feitas tão somente porque era assim que era feito e eu estou seguindo aqui aquela história do peixe grande que né, cortava a cabeça quando cabia na bandeja e depois ficou assim o resto da vida e ninguém sabia por que fazia. Eu acho que, às vezes, se tem um entendimento que isso é favorável ou não, ou às vezes até por questão de como é o espaço, né? Às vezes o espaço precisa que seja feito desse jeito, né? Porque não é preciso de nada disso, né? Para se concentrar, para o resultado ser bom, a gente sabe que não precisa de rituais, de dogmas, de nada disso. Mas cada casa tem uma forma de se organizar e, às vezes, a questão dos espaços, a questão da luz que entendem que facilita a concentração, fica uma coisa mais aconchegante, essas coisas todas. Eu acho que é difícil a gente querer interferir como a direção coloca, mas o que não pode acontecer é que se não for assim, não acontece. Isso é interessante porque os espíritos não precisam nada disso. Quem precisa somos nós. Né? Então, como a gente ainda tem... aquela coisa de fazer corrente dando mãos, não precisa de nada disso, mas tem pessoas que só se sentem mais seguras, ou então elas se sentem participando de fato na vibração quando elas dão as mãos. Então, aí é de cada um, né, das suas necessidades. Eu acho que a gente tem situações ideais, que são aquelas onde um dia a gente vai chegar com esse entendimento pleno de tudo, mas até chegar nesse caminho vão se usando situações pontuais ali, tentando alcançar isso. Então, eu acho que entre o que existe hoje, que é o real, o que é possível e o que é o ideal, tem um caminho. O que a gente não pode deixar é ficar paralisado aqui, não saber por que está fazendo e não ter um alcance. Então, a gente tem que gerar a autonomia das pessoas para que um dia elas entendam que nada disso é necessário, né? E que elas vão conseguir alcançar o alto, fazer essa conexão com essa luz maior que é Deus, independente de casa espírita, independente de ter esse ou outro momento que tem que seguir naquela rotina, né? Olha, então para receber o passe eu preciso isso, não. Se você se conectar com o alto e você vai conseguir aurir essas boas energias, mas isso ainda não é da gente aqui ainda, porque a gente não consegue tudo isso sozinho. Então a gente precisa de mecanismos para alcançar isso. Sim. Então, para chegar no ideal, a gente tem que caminhar, não pode parar. Então, eu acho que tem que olhar também sob esse olhar, essas questões de como as casas se organizam para tentar passar um tratamento adequado para as pessoas.